não tem como a gente construir em cima do desconhecido. Então é o solo que vai receber toda a carga da nossa estrutura. Por isso é muito importante a gente estudar sobre o solo. E essa aula vai ser uma breve introdução, né, à mecânica dos solos, para a gente poder depois entender melhor, né, relembrar algumas coisas do solo, para poder ficar mais fácil na hora de fazer o cálculo das tensões, enfim, né, todos os cálculos que precisa para o solo. Primeiro de tudo, né, como qualquer outro material da construção, né, qualquer outra parte da construção, o solo, ele é muito importante na engenharia civil, né? Porque não tem como a gente construir em cima do desconhecido. Então, como que você vai fazer uma casa sobre um solo que você nem sabe se ele realmente suporta, né, o peso daquela carga ali? O fluxo das cargas que eu sempre falo, né, a laje se apoia nas vigas, as vigas se apoiam nos pilares, os pilares vão transmitir as cargas para a fundação e a fundação vai transmitir isso para o solo. Então é o solo que vai receber toda a carga da nossa estrutura. Então, assim, né, como a estrutura, como o concreto, ele está sujeito aos esforços, o solo também está, né? Então ele também vai sofrer deformações, ele também vai sofrer cisalhamento, provocando deformações que podem até levá-lo à ruptura se for dimensionado de forma errada, né? Ou seja, se o solo não suportar a carga da estrutura que estiver sobre ele. E por isso é muito importante a gente estudar sobre o solo, para saber justamente como ele se comporta e saber sobre o que estamos construindo. Primeiro, né, o que a gente tem que lembrar é que o solo, eles são corpos naturais e são formados pela desagregação das rochas, né? Que com o passar do tempo, sob efeito de calor, vento, né, elas vão se desgastando e vão formando uma parte que ali a gente fala que é a parte mineral, que é a areia, o calcário, a argila. E esse processo é chamado de intemperismo. E além disso, também é formado pela parte que a gente chama de orgânica, que são os restos de animais e vegetais já em decomposição. E quando um certo elemento, né, que compõe o solo, ele aparece em mais quantidade, né, ele compõe o solo em maior quantidade do que os demais, é esse elemento que vai caracterizar o solo. Ou seja, um solo arenoso. Por que é chamado de solo arenoso? Porque a maior parte desse solo é areia. O solo argiloso também se chama argiloso porque possui a sua maior composição, maior parte dela é de argila, tá? Aí a argila, ela tem os grãos bem menores que da areia, e aí acaba que possui menos vãos, né? Então a água não percola tanto quanto na areia. Solos siltosos, né? Já diz também, é porque a maior parte dele é silt. A composição do solo, ela é variável de acordo com cada tipo de solo, né? Por quê? Porque os elementos químicos, né, que estão presentes na sua composição, eles variam muito de acordo com os fatores de umidade, sol, vento, né, organismos vivos, tudo isso interfere. Mas, de um modo geral, o solo ele é composto por 45% de minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. E aí, quando você faz a visualização ali de um corte do solo, cada camada é representada e chamada por horizontes, tá? E cada horizonte, né, tem ali o horizonte O, A, B, enfim, cada horizonte tem o seu nome, tem a sua letra, e cada um deles é composto por uma mistura ali de elementos, tá? Que é isso que a gente vai ver aqui agora, ó. Isso aqui é um corte de um solo onde o primeiro horizonte é o O,
tá? Que essa parte aqui é de matéria orgânica, água, animais e plantas em decomposição. Aí a gente vai para o horizonte A, aqui, que ele é um pouco mais escuro, né? E possui a matéria orgânica, água e sais minerais. Aí a gente vai para o horizonte B, que no horizonte B acumula sais minerais, materiais do horizonte O e A, e aqui existe uma maior presença de ar. A gente vai para o horizonte C, que nessa parte aqui já são fragmentos de rochas desintegradas, tá? Da rocha matriz, né? E aí aqui ainda tem uma grande presença de ar nessa parte, tá? E aí aqui por último, que é o horizonte D, é a rocha matriz mesmo, é a rocha sã, tá? Essa foi uma aula apenas para lembrar a origem e a composição do solo, tá? Mas é um assunto que se estuda mais a fundo na matéria de geotecnia. Então lá é que a gente realmente aprende, né, sobre os tipos de solo, a granulometria, todas as informações do solo, como que a gente identifica eles, né? Aqui foi apenas para a gente poder lembrar como o solo é composto, para a gente poder aí realmente fazer os cálculos, né? E entrar para a parte da mecânica dos solos, porque mecânica dos solos nada mais é do que como o solo se comporta.